Então aí pessoal, hoje nós vamos continuar o nosso estudo, né? Nós falamos semana passada sobre o reino animal e eu falei para vocês que nós ia demorar pelo menos 2 atividades para a gente terminar o reino animal. Então hoje a nossa ideia é terminar a parte do reino animal. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o átomo, explicou algumas coisas sobre, né, o fluido vital, então a gente acabou, para você entender um pouco mais sobre essa passagem do nosso espírito sobre o reino animal. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais justamente sobre a questão do animal, tá? Sobre o que é o animal, que tipo de experiências ele tem aqui, por que ele tem um contato com o ser humano e assim por diante, né? Essa é a nossa passagem pelo animal. Bom, só para nós recordar um pouquinho daquilo que a gente falou semana passada, né? Então, os princípios espirituais, né, são criados por Deus e a primeira encarnação de um princípio espiritual é o átomo, né? Ele falou no passado. Ele começa a andar pela linha da física, né? Pelos caminhos da física. O átomo, quem estuda é a física, né? Então ele começa a andar pelos caminhos do átomo. E à medida que ele encarna num átomo, depois mais um átomo, ele vai aprendendo a agrupar átomos, e aí ele já vai virando com vários átomos, ele já aprende a trabalhar uma molécula, ele encarna numa molécula, e a partir do momento que ele encarna numa molécula, ele vai passear então pelos domínios da química, né? Então, a partir de uma molécula, você já se une com outra molécula e forma substâncias químicas, né? A nossa Terra, ela tem diversas substâncias químicas. Todas as substâncias químicas nós passamos por ela, tá? E aos poucos a gente foi cada vez mais especializando novas substâncias químicas. Daí surgiu a tabela periódica, foi o que eu falei, lembra? Desde o primeiro átomo, que é o átomo de hidrogênio, né? E assim por diante. Até o último, que é o de urânio, que tem 92 elétrons, tá? Aí, à medida que nós passamos por todo o reino mineral e aprendemos todas essas reações químicas, nós passamos então para o reino da biologia, né? E entramos no reino vegetal. E aí saímos, digamos assim, da gestação da Mãe Terra, porque isso tudo é como se fosse uma gestação. Uma mulher que tem uma criança. Funciona exatamente nessa evolução espiritual. Então o momento em que você está no mineral é como se estivesse na gestação ainda da Mãe Terra, como se estivesse no útero da mãe, né? Nós precisamos da Terra para todas as coisas. Nós não conseguimos viver sem ela. Por isso que sempre antes de iniciar um projeto de evolução espiritual, primeiro se faz na matéria um planeta. Esse planeta inicia, então, junto com a matéria, junto com o princípio espiritual. Então, à medida que nós saímos do reino mineral e entramos no reino vegetal, é como se nós tivéssemos se libertado, então, do útero da mãe e nós estamos botando a cabeça de fora. A planta faz isso. Ela continua apegada à mãe, como uma criança ainda precisa dos cuidados da mãe, mas ela já põe a cabeça de fora, ela já dá os primeiros passos para fora, respira, reproduz, já tem uma habilidade específica e tem sentimentos, a gente viu isso também, tá? Depois, a uma certa altura do campeonato, assim como uma criança faz, ela quer se libertar da mãe, vai dar aquelas fugidinhas que às vezes a mãe e o pai ficam preocupados. Como uma criança, também as plantas dão os primeiros saltos. Formam-se plantas carnívoras e depois começam a ter experiências como animais. Esse momento, então, nosso espírito passa a trabalhar o reino animal, ainda na biologia, ok? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho também sobre o reino animal. Vamos terminar falando sobre os animais. Mas hoje de uma forma um pouquinho mais leve, tá? Hoje a gente vai entender quem são realmente os nossos queridos animais, tá? Ok? Então, é o que eu falei, nós passamos pelo reino, começamos pelo átomo, né? Depois passamos pelo reino mineral, depois pelo vegetal, depois pelo animal, e estamos agora aos poucos trabalhando para que a gente possa dar um novo salto para o reino hominal, para o reino dos homens, né? E nós iniciamos o estudo hoje falando sobre a primeira pergunta, que é uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 24, que o Kardec pergunta lá: espírito é sinônimo de inteligência? Será que espírito, falar de um espírito, é se referir a uma inteligência? Pelo que nós já estudamos aí, já apaguei aqui, tá? Espírito é igual a inteligência? Podemos dizer isso? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um
e outros se confundem num princípio comum. Qual é esse princípio comum? O princípio inteligente, que nós falamos que foi cumprido. Tá? De maneira que para vós são uma e a mesma coisa. Sim, nós podemos falar que espírito é sinônimo de inteligência. Por isso que nós só somos espíritos no momento em que nós entramos no reino humano. Porque aí nós podemos trabalhar a nossa inteligência. Os animais, eles têm uma inteligência fragmentada. Não ainda é uma inteligência. Né? Nós só temos habilidade como espírito a partir do reino nominal. Okay? É isso que o Kardec está recebendo essa informação aí. Na 606, o Kardec pergunta: a inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? É um momento em que ele começa a receber tudo que vocês já aprenderam aqui. Ele começa a perceber que essa mesma inteligência que habita no homem teve experiência também nos animais e, posteriormente, nos outros reinos. E ele pergunta: esse é o mesmo princípio? A resposta é sem nenhuma dúvida. Então, eles estão respondendo a Kardec que nós passamos por todos os reinos. É isso que eles estão respondendo. Mas no homem, ela passou por uma elaboração que eleva ele sobre todos os outros brutos. No homem, essa inteligência sobrepõe. Por isso que a gente falou semana passada, lembra? A distância que nós estamos dos animais é a mesma distância que nós estamos das divindades. Certo? Ou de Deus. Se imagine o tamanho da distância que é isso. Tá? Então nós estamos hoje, como eu disse na vez passada, somos seres privilegiados. Estar aqui foi um trabalho muito grande no nosso espírito. Passar por tudo que nós já passamos. E a gente vai ver, na semana que vem, quando eu começar a falar sobre o reino final, que nenhum de nós aqui é da Terra. Era impossível nós chegarmos ao nível espiritual e inteligente que nós estamos hoje em 4,5 bilhões de anos. Impossível. Nós somos todos extraterrestres. Certo? Vocês gostam de escutar. É isso aí, gente. Então percebam o tamanho do tempo que nós levamos para estar sentado aqui, tendo a capacidade de escutar o que a gente está escutando. Ok? E aí, o Kardec faz uma pergunta que eu acho fantástica em relação aos Espíritos. Talvez uma das perguntas mais reveladoras do Livro dos Espíritos é essa pergunta 607. Ele pergunta assim: parece assim que a alma, ele chama de alma, né? É uma confusão entre espírito, mas pode transformar para espírito, tá? Que o espírito teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores à criação. Ele está perguntando a mesma coisa, ele quer saber exatamente se aquilo que eles responderam, se esse espírito que habita em nós hoje, que o Gesiel disse que não é que ele habita, é nós que estamos habitando um corpo, e é isso mesmo. Tá? Se ele também habitou lá no mineral, lá no átomo, e aí vejam que eles estão. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza, que tende à unidade? Lembra que nós explicamos que nós começamos com alma-grupo, grande. Se imagine só, gente, uma alma-grupo de uma pedra, quantos átomos não tem? É bastante átomo. Uma alma-grupo de um cristal, muitos átomos. E assim por diante. Então, vocês imaginem, nessa trajetória, a nossa busca é ser um. Isso é a nossa busca, é ser um. Ao máximo que nós usamos experiências em todas as nossas encarnações, se é que a gente pode usar essa palavra, o nosso objetivo é ser um. Lembra que nós chegamos, que eu expliquei para vocês, que geralmente uma alma-grupo de animais domésticos, que são os animais que estão perto, é 2 ou 3? Para que daí ele se individualize no ser humano? É isso que ele está respondendo aí. Mas ele diz mais, ele diz assim: é nesses seres, ou seja, nos seres anteriores, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos.
Ele está falando aí de quê? Está falando do átomo. Em 1855 ele está falando do átomo. Esses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, em 1855 eles já sabiam que existia o átomo. Tanto é que os gregos já sabiam há 2000 anos atrás que o átomo foi descoberto em 1800, comecinho do século XIX, tá? O Kardec já sabia que existia o átomo, mas não sabia o que era. Eles não tinham microscópio eletrônico. Eles não sabiam que no átomo tinham partículas menores. Eles achavam que o átomo, tanto é que os gregos deram esse nome, eram o princípio indivisível da matéria. Por isso o nome é átomo. Átomo significa indivisível. Não existe outro. Ele compõe toda a matéria. E é o menor partícula que existe. Mas depois que o microscópio eletrônico já descobriu que não. Que já existiam nêutrons, prótons e elétrons passeando por ali. Tá? Ele está falando do átomo. Ele está dizendo assim, ó, esses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, é o átomo, que o princípio inteligente elabora e se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É a saída dele para a vida. É isso que ele está dizendo. Tá? E ele diz mais, é de certa maneira um trabalho preparatório, como de germinação, como se fosse uma gestação. Essa é a palavra. Em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Quando? Quando chega no reino nominal. É então que começa para ele o período da humanidade. Está dizendo exatamente aquilo que nós estamos falando. Ele só é espírito quando chega no reino humano. E com consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal. Opa, aqui tem um erro aqui, certo? No livro. Eu copiei direto do livro. E com esse tem consciência do seu futuro. O homem é o único ser que tem consciência do seu futuro. É verdade. Ou vocês já viram algum cãozinho preocupado com a aposentadoria dele? Vocês já viram algum cachorro? Conversaram com ele? Se ele está preocupado com a aposentadoria? Se ele já vai passar no vestibular? Ou se ele levou um fora da namorada? Já perguntaram para ele? Está nem aí. Não está preocupado com o seu futuro. O homem é o único ser, gente, que tem a capacidade, e isso é o que nos diferencia de qualquer animal, de pensar abstratamente. O animal só pensa no concreto, só nas experiências passadas. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Já escutaram essa? Experiência passada. Tá? Mas ele não prevê um futuro. Puxa, lá pode ter uma cobra. Não, isso ele não faz. É por ação e repetição. O cachorro pode dizer assim, se nós passarmos num lugar que tem um buraco, se cai uma vez, cai a segunda, na terceira você não cai mais, né? O cachorro aprende igualzinho a gente. Não aprende? Tá. Mas nós pensamos assim, quando eu passar de novo lá, eu vou cruzar a rua, porque lá tem um buraco. O cachorro não pensa isso. Ele não pensa abstratamente, está entendendo? Só pensa no concreto. Isso nos diferencia. Isso é pensar no futuro, é o que está dizendo, ter consciência do seu futuro. Nenhum cachorro mais inteligente que vocês possam imaginar, o papagaio mais lindo do mundo, jamais sabe que vai morrer. Não tem consciência disso. Está entendendo? Ele tem o medo da morte, como qualquer ser por instinto tem. Como o boi que está indo para o matador. Tá? Mas ele não tem consciência de que ele vai morrer. Ele não tem consciência do que é a morte. Ele não sabe disso. Nós já sabemos. Tanto é que nós nos afastamos o máximo possível dela. Porque já passamos várias vezes por ela. Tá? O que mais que ele diz aqui? É no reino nominal, em relação aos animais, que temos a distinção entre o bem e o mal. Só dentro do reino dos homens, da humanidade, a gente pode ter a habilidade de dizer assim, não, isso eu não vou fazer porque isso é maldade. Isso eu não vou fazer porque isso pode lhe dar problemas. O reino animal não tem como fazer isso. Não existe vaca ruim e vaca boa. Não existe vaca que vai para o inferno e vaca que vai para o céu. Está entendendo? Eu vou dar um exemplo. Se você está passeando com a tua família no zoológico, e o tratador deixou as jaulas do leão abertas, e o leão sai e come a tua sogra. Esse leão é um leão bom ou é um leão mau? Bom. Ótimo, diga.
Será que ele quis fazer uma maldade para comer a sogra? Não. Ele tem que ter estômago para comer a sogra. Não, gente, não existe. Isso é instinto, tá? Instinto. Ele não pensou em fazer mal para a coitadinha da velhinha. Não, instinto. Tá? Eles não têm essa diferenciação. Já você, entre matar alguém e não matar, você tem o poder da escolha. É essa a diferença. Isso é entre o bem e o mal, tá? Outra coisa, nós temos a partir de agora a responsabilidade sobre os nossos atos. A gente sabe que fez besteira. Entenderam? O animal não. Ele não se arrepende do que ele fez. Ele não tem possibilidade de entender se ele fez mal ou se ele fez bem. Ele não tem isso. Isso é só o ser humano que tem. Tá? É isso que eles estão dizendo. Como depois do período da infância, mais uma vez ele cita a gestação, vem a da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura. Podemos dizer que a infância seria o reino vegetal, depois a adolescência, que é só instinto, né? O adolescente é aquele que só tem instinto, que ele segue pelos instintos, não é verdade? O adolescente é assim, ele está ligadaço nas coisas que interessam para ele. É o que os animais fazem. E depois vem a idade madura, que é onde nós estamos hoje, na humanidade. Nós temos o poder de decidir sobre tudo aquilo que nos é bom e nos é não. Entenderam? Tudo isso é um processo, ok? Mas ele fala mais uma coisinha nessa pergunta que é interessantíssimo. Diz lá, nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Vocês não precisam ficar preocupados, porque hoje vocês descobrirem, tem pessoas que não sabem disso, que vocês foram um rato. Isso não é humilhante. Não é verdade? É humilhante ter sido um pernilongo? Não. Tá? Ele diz, fique tranquilo, não precisa se humilhar para saber isso. Os grandes gênios sentem-se humilhados por acaso, por terem sido fetos informes, quer dizer, sem formas no ventre materno? Não. Ninguém tem esse problema. Se alguma coisa deve humilhá-los, se alguma coisa deve humilhar nós, seres humanos, é a sua inferioridade perante Deus. A sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Se tem alguma coisa que nós podemos aqui nesse momento, nesse nosso estágio, que deixa nós realmente humilhados, é a nossa ignorância de seguir as leis de Deus. É isso que ele está dizendo. Porque isso nos faz pessoas atrasadas. Entendeu? Jesus disse que o reino de Deus era para os justos. Ok? Ou seja, quem ama o próximo. O fato de nós ainda não conseguirmos amar as pessoas que estão junto conosco nesse planeta é o que nos deveria deixar humilhados. Porque nesse momento nós mudaríamos de estágio. Percebe? Percebe? Para um animal, talvez, a falta de raciocínio seja uma humilhação perante nós. E nós, perante as divindades, perante os espíritos superiores, o que nos humilha é viver da forma ainda bruta, primitiva, vingança, ódio, desejo do mal. É isso que nós tínhamos que tirar da nossa cabeça. É isso que ele está falando aí. Isso deveria nos humilhar. Ok. Nem fazendo ginástica. E para terminar, reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que se faz solidariedade em todas as coisas da natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem um objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Dizer que nós íamos viver aqui 70 anos e depois íamos sumir do mapa, para que tudo isso? Seria completamente inviável. É muito mais fácil acreditar na evolução. É isso que ele está dizendo. Acredito na evolução. Na 593 tem uma pergunta interessantíssima sobre os animais. Podemos dizer que os animais só agem por instinto, como eu falei? A resposta, ainda nisso existe um sistema, o instinto. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? Não existem alguns que parecem mais inteligentes? E que têm inteligência,
Mas claro, ela é limitada. Veja bem. À medida que você se aproxima do reino humano, é natural que você tenha uma inteligência primária. Não, você tem uma inteligência. Tá? É assim que funciona. Eu trouxe um videozinho aqui para vocês verem como é que esse corvo é inteligente. Sabe o que diferenciou de nós, que foi o passo do elo perdido, dos símios, dos macacos para o homem sapiens? O fato de nós vermos qualquer pedra e usar essa pedra como um objeto cortante. Ou seja, de um instrumento, de um pedaço de pedra, nós trouxemos e fizemos um instrumento que nos ajuda. Isso nos diferencia dos animais. Os animais não conseguem fazer isso. Não conseguem. Ou você já viu, por exemplo, aí um cachorro pegando um pedaço de pau e tentando abrir uma lata de comida e sardinha? Não tem. Eles não conseguem fazer isso, está entendendo? Nós, seres humanos, temos esse raciocínio. Criatividade. Isso é arte, exatamente. Isso é arte. Quando começou a escrever pinturas, arte, criatividade. Pensar, abstrato. O animal não tem esse poder. Tá? Mas vejam esse corvo. Dê uma olhadinha nesse corvo. Ele está tentando pegar um tipo de uma... Aqui tem uma... É um tipo de uma bacia com uma alça, um tipo de um balde que tem comida. Tá? E ele está tentando com um pedaço, tipo um pedaço de arame que eles deixaram lá. E ele fica tentando. E ele não consegue. Olha o que ele vai fazer agora. Ele está modificando o arame. Ele está entortando o arame. Ele está fazendo um gancho. Olha. Ele pensou abstratamente. Sabe? Ele pensou, poxa, eu preciso de uma coisa que puxe. E ele foi lá e mudou. Que coisa interessante. É o princípio da inteligência. Entenderam? São fragmentos de inteligência. Que os animais também têm. E que a gente às vezes se surpreende, né? É natural. Porque eles estão a ponto de passar para outra fase. Então eles vão tendo esses fragmentos de inteligência. Ok? Lá no livro dos médiuns explica o que acontece aí. O cão... Só que não... Tá. O cão, cuja inteligência é superior entre os animais, e o tornou amigo comensal. O que é comensal? Que come junto. O cão, o melhor amigo da gente é aquele que come com a gente, não é assim? A gente não diz isso? Então, o cão acabou sendo o nosso melhor amigo porque ele comer com nós, né, Mateus? Porque, vocês conhecem a história dos cães? Por que os cães começaram a andar com os homens? Por causa da alimentação. Porque os cães, os lobos, eles comiam os restos que deixavam os seres humanos quando matavam os animais, ok? E aí eles começaram a perceber o seguinte, que os seres humanos deixavam muito resto de comida. E começaram a acompanhar os seres humanos. E à medida que eles foram se aproximando cada vez mais, eles foram se domesticando. E aí eles começaram a perceber o seguinte, peraí, se alguém matar ele, eu fico sem comida. Então eles começaram a proteger o ser humano. Essa é a relação que inicia entre os cães e os seres humanos. Mas aqui diz o seguinte, ó, o cão cuja inteligência é superior entre os animais e que se tornou amigo comensal do homem, será perfectível por si mesmo ou por sua própria iniciativa? Ou seja, ele traz essa perfeição já do mundo espiritual ou foi ele que construiu essa perfeição? Será que ele se tornou mais inteligente ou ele traz isso aí? A resposta é, ninguém ousaria sustentar isso, porque cão não faz progredir o cão. E o mais amestrado entre eles é sempre ensinado pelo dono. O mesmo cão que começou a viver com os homens há quantos? 50 mil anos atrás, continua sendo o mesmo cão que você tem em casa. Ou você acha, vocês já viram ele evoluir? Ele mudou? Ficou mais inteligente, como nós ficamos? Percebam, nós somos os mesmos australopitecos daquela época, nós evoluímos. Por que o cão não evolui? O cão não evolui. Porque quem evolui não é o cão, é o espírito que habita nele. Percebem, gente? Essa é a diferença.
E esse espírito vai sair dele e vai habitar outros e outros e outros. Esse espírito evolui. O cão não evolui. O corvo vai continuar corvo, mas o espírito dele que está fazendo aquilo ali, esse sim, esse vai evoluir. Então, quando vocês pensarem que um animal é inteligente, mudem esse pensamento. Não é o animal, é o princípio inteligente que mora dentro dele, que é mais inteligente. A teoria evolucionista de Darwin prega isso aí, né? A evolução do DNA. Sim. O cachorro iria evoluindo conforme, né, as várias raças que fossem, né? E mas o trabalho da isso. doutrina espírita prega um pouco diferente. Um pouco diferente não, Não. totalmente diferente. É evolução, mas não evolução material. Né? Sim. Evolução espiritual junto com a matéria. Sim, nós somos criacionistas, não evolucionistas. É diferente. Mas assim, à medida que o planeta evolui, a tendência é que os animais também evoluam. Por isso que muitos animais já foram extintos, principalmente os dinossauros. Com dinossauros na Terra, o ser humano não conseguiria evoluir aqui. Por isso, primeiro foi retirado os dinossauros daqui, que são outra raça. Entenderam? Porque senão nós seríamos o que? Embora muita gente ache que os dinossauros sejam carnívoros, porque 90% deles eram herbívoros. Tá? Mas não tem como evoluir junto com eles aqui. Nós precisávamos primeiro limpar o planeta. Isso é evolução, gente. Entendeu? Isso é evolução. E em planetas mais evoluídos, os animais são mais evoluídos. E a gente vai ver sobre isso. O animal mais evoluído aqui, hoje, dizem os espíritos, é o elefante. E ele está indo embora. Está acabando. Depois o cavalo, o cachorro, o gato, o golfinho. Eles vão acabar. Virá outros animais. À medida que o planeta evolui, esses animais vão se modificando e vão se tornando mais inteligentes. É natural, gente. Por isso que eu disse que nós somos extraterrestres. Que quando nós saímos do reino animal de um planeta, nós passamos para um reino animal de um planeta mais evoluído. Utilizamos um corpo de um animal, mas um planeta mais evoluído. Ainda não seremos, não fomos, vamos dizer assim, seres humanos. Isso é devagar, é vagaroso essa situação. Ok? Muito bem. Os animais têm linguagem? 597, 4. Vocês acham que os animais se comunicam entre eles? Você acha que Deus colocou os passarinhos cantando aí só para alegrar nossos ouvidos? Eu vou mostrar um videozinho para vocês, que com certeza vocês já devem ter visto, que é do Globo Repórter, tá? Vai falar sobre a cachorrinha Sofia, sobre a comunicação dela com aqueles tratadores que ajudaram, fizeram um projetinho bem legal. Vamos assistir o vídeo, apaga a luz, depois a gente comenta, tá? O professor Ades coordena pesquisas do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo. Aqui, ele e a equipe desenvolveram um estudo pioneiro no mundo. Treinaram um cão para se comunicar com o homem através de sinais e de palavras em um teclado. Nós importamos o primeiro teclado dos Estados Unidos. Ele é usado com crianças que têm uma dificuldade de fala. A pesquisa é feita com Sofia, uma cadelinha sem raça definida, treinada desde os 2 meses de idade. Depois de treinada, Sofia aprendeu a comunicar seus desejos e interesses espontaneamente. As teclas com símbolos expressam sede, fome, Muito bem! vontade de passear. O que você quer? Quero passear. Muito bem. Se ela quer descansar, pede para ir para a casinha. Quero ir dormir. O estudo com Sofia demorou 2 anos. É o primeiro no mundo a mostrar a capacidade dos cães de entenderem o verbo e o objeto, e assim se comunicar com o homem. Eu acho que o grande princípio não é que ela fala como um ser humano, mas que o uso do símbolo é uma coisa que às vezes simplifica o mecanismo de comunicação. Uma vez nós fizemos uma brincadeira com ela, que foi assim, Presta atenção. pela primeira vez na vida dela, nós mostramos um porquinho da Índia, uma cobaia. E a gente queria ver o que ela ia teclar.
Né? A gente pensou que ela fosse teclado brinquedo. Não, ela tocou comigo. Sofia é apenas o começo de um longo caminho para entender o que se passa na cabeça dos cães. A equipe do professor Ades continua os estudos, com Laila, Lassie e a Pinga. Esses estudos científicos que podem parecer assim, muito abstratos, né? Na verdade, eles levam você a entender melhor o animal com o qual você vive. E quando você entende melhor, você é capaz de cuidar melhor. É uma mudança de atitude. Certo? Então o animal não é apenas um meio para satisfazer necessidades humanas, mas sim ele é um ser em si, a ser respeitado. Então acho que é uma grande mudança de atitude que faz com que a gente olhe para o animal com mais simpatia, com mais empatia e com mais cuidado. Ok. Com todo respeito à pesquisa desse homem aí, mas eu falei semana passada, lembra do orangotango que eu falei? O que você acha que eles vão encontrar na cabeça da cachorrinha? Exatamente o que aqueles cientistas que explicaram, que passaram 400 palavras com o orangotango, conseguiram entender. Que o orangotango pensa em comer, dormir e procriar. É isso que ele pensa. Está entendendo? É exatamente isso que ela pensou quando ela viu o porquinho da Índia. Achou que era comida. Não achou que era brinquedo, porque ela não tem ideia de brinquedo. Quando você joga um brinquedo com um cachorro, e ele, primeira coisa que ele faz o quê? Ele morde, puxa e tal. Por quê? Porque ele acha que é comida. Ou acha que é alguma outra coisa. Mas jamais ele acha que, puxa, que legal, me deram um brinquedinho para me divertir. Não é assim que funciona. Está entendendo? Outra coisa, isso aqui é ensinamento. Perceba que quando ela pega a cordinha na mão, a cachorra já corre lá e quero passear. Porque ela já percebe por condicionamento que você pegou a cordinha para passear. Isso é condicionamento. É uma inteligência, sem dúvida nenhuma, é uma inteligência, mas limitada, como nós estamos vendo ali. Tá? E os espíritos respondem para nós. Os animais têm linguagem. Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, ou seja, o cachorro batendo papo com o gato, como é que está a vida? Tudo bem? Como é que foi aí? Pegou o ratinho? Não é assim. Não é assim. Tá? Ó, não é assim. Não é assim. Eles não ficam falando sobre coisas, o que acontece? Mas no meio de se comunicarem entre si, tá? Então sim, eles se dizem muito mais coisas do que supomos. Mas a sua linguagem é limitada. Como as próprias ideias, é óbvio, se eles têm ideias limitadas, a linguagem também é limitada. Tá? Principalmente limitadas as suas. A cachorrinha só vai responder coisas que são de suas necessidades, instintos dela. Ou você acha que ela vai um dia conseguir sentar e bater papo com aquele senhor ali? Ela vai perguntar, escuta, como é que estava o teu dia? Muito mal. Não. Ela não tem essa noção. Não tem essa noção. O que ela está respondendo ali são as necessidades dela. Nós temos um cachorro, Choco, ele está com quantos? 13? 14. Quando fica vazio o negócio de água dele, ele dá um chute no negócio dele, faz um barulho na casa inteira, né, Cacete? Ele está se comunicando. Estão entendendo? Como essa cachorrinha se comunica. O teu cachorro faz alguma coisa para chamar a tua atenção sobre alguma coisa que ele quer, não faz? É a mesma coisa. Mas e chamar isso aí de linguagem, estamos muito longe ainda disso. Com certeza, animais em mundos mais superiores do que o nosso, têm essa condição de linguagem. Tá? Mas aqui ainda não. Nós estamos muito longe disso. Tá? Mas é importante, como ele diz ali, para nós entender essa relação. E os animais são, na verdade, nossos irmãos. Que nós podemos ter uma ideia diferente dos animais. Isso sim, isso eu concordo com ele. Tá? Alguma pergunta sobre isso aí? Deu para entender legal? Ok. Vamos lá. O reino animal. 599. A alma dos animais. Vamos falar dos animais. Pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não, ela não tem livre-arbítrio. Ou seja, depois que ela desencarnar de um cachorro, ela diz, não, eu não quero mais encarnar em cachorro. Eu quero ser um gato agora. Né? Eu quero ser um... isso. Eu quero ser um cavalo, eu quero ser grandão agora. Pode? Não. Não.
Não é assim que funciona. Tá? A alma dos animais conserva após a morte a sua individualidade e a consciência de si mesma? Olha só. Será que conserva a individualidade? Ela sai daqui sabendo que ela era um cachorro? Olha a resposta. Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. Ela não sabe. Ela desencarnou, e à medida que ela desencarnou, que você pode usar essa palavra, que saiu da carne, né? Ela está sobre o domínio da espiritualidade superior. Eles chamam de fazendas, onde eles estão preparando um novo corpo para esse animalzinho. Nós estamos falando de animais evoluídos já, tá, gente? De animais grandes, de complexo, de organismos grandes. Não estou falando de um pernilongo. Eu estou falando principalmente de mamíferos, ok? Eles preparam e tem no máximo de 2 a 3 meses reencarna de novo. Sem saber e sem escolher. Esse planejamento é feito pela espiritualidade, ok? Mais uma. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica em um estado errante como a do homem após a morte? O que é um estado errante? O estado errante é o tempo que nós ficamos no mundo espiritual antes de encarnar. Chama-se erraticidade por isso. Por que é errante? Por que é errante, gente? Sabe por que é errante? Porque o cidadão, ou o organismo que precisa encarnar, ele é um organismo que ele está persistindo no erro. Porque você só encarna se você ainda é errante. O dia que nós formos espíritos superiores, nós não vamos mais precisar encarnar. Entenderam? Assertivos. Assertivos? Tiramos do errante para assertivos. Exatamente. Por isso que o tempo em que nós ficamos no mundo espiritual, esperando a nossa próxima encarnação, chama-se de erraticidade. Ou, para nós somos nomeados de espíritos errantes. Um animal, ele é um espírito errante? Essa é a pergunta. Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unido ao corpo, é óbvio, né? Ele não está num corpo físico. Tá? Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por livre vontade. Individualidade. Isso aí, individualidade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Ter consciência de si mesmo. Os animais não têm. O espírito do animal é classificado após a morte, olha só, pelos espíritos incumbidos disso, e utilizado quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. É por isso que não tem animais no mundo espiritual. Os animais que estão lá são criados idioplasticamente pelos espíritos superiores, quando há necessidade. Em casos muito avançados, tem. Mas isso a gente não pode nem comentar. Tá? Que são situações diferentes. Eles não têm erraticidade, não vivem um paraíso. Você até pode estar lá no paraíso um dia e dizer assim, ó, paraíso, lá na tua colônia espiritual, e dizer assim, que saudadezinha que eu estou do meu cachorrinho, e o teu cachorrinho vem para você. Isso pode acontecer. Mas isso é porque você tem um merecimento de ficar com o teu cachorrinho. E isso te deixa feliz. E se deixa feliz, eles vão criar um cachorrinho para você. Pode ficar tranquilo. Vocês não vão se separar deles. E já que nós estamos falando de separação, né? Os animais têm livre-arbítrio? Já dissemos que não. Né? Não. E agora, na época do Kardec, o René Descartes dizia que os animais são máquinas, que não têm espírito. Por isso que você podia fazer qualquer coisa com eles. E aí, o Kardec faz essa pergunta, eles têm livre-arbítrio? Os espíritos dizem, não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação, claro que é limitada pelas suas necessidades. E não pode ser comparada no homem, sendo muito inferiores a este. Não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. A liberdade deles é fazer o que eles precisam fazer enquanto eles estão encarnados. Mais que isso, não pode. Esse é o livre-arbítrio deles. Tá? Os animais têm sentimentos, para nós encerrar? O que vocês acham? É claro que sim, né, gente? Quando nós passamos pelo reino vegetal, nós já tínhamos sentimentos. Imagine no reino animal. O professor
Edson Ramos da Siqueira, que é professor da Unesp de Botucatu, escreveu no livro Alimentação e Evolução Espiritual, muito bom, em que ele fala sobre essa questão da alimentação da carne, né? Ele diz assim: em minha atuação profissional, a principal experiência foi aguçar a percepção para entender que os outros animais, além do homem, ele considera o homem um animal, são sencientes, sim, com o ser humano. O que é ser senciente? Senciência é a capacidade de sentir prazer, dor, alegria, tristeza, etc. É a ciência, e a ciência moderna comprovou que todos os animais têm. Todos os animais sentem prazer, dor, tristeza. Tem cachorro que tem depressão. Né? Se você, às vezes, se ele é apegado muito ao dono, né, ele entra em depressão. O Choco, né, quando a minha mãe sai de casa, ele tem que ficar um dia preso, meu Deus, ele emburra. Ele emburra, né? Ele não fala, ele vai pro lado dele, nem conversa com ninguém, nem olha para ele. Eles têm sentimento, eles ficam magoados. Eles ficam magoados. Tá? Segundo o Chico Xavier, no livro Mandato de Amor, ele diz assim, ó: quem ignora que a vaca sofre imensamente no caminho do matador? A gente sabe que eles sentem isso. E isso fica... Se imagine, gente, a tensão, a agonia. Imagine você caminhando, olhando para lá e vendo que tem um caboclo. Isso fica na carne. Toda essa adrenalina que o boi exalta vai para a carne. Isso é corticoide. Isso faz mal para nós. Mas aos poucos nós vamos se libertando disso, né? Diz ele, o Chico Xavier continua dizendo: quem duvida que minutos antes do golpe fatal os bovinos derramam lágrimas? Chico falando isso. Choram. Choram. Por isso que eu disse vez passada, e eu acredito nisso, quando você come um ovo caipira, você come um ovo de uma galinha feliz. Você só tem coisa boa nele. Agora, um ovo em que as pessoas cortam o bico dos animais, que ficam presos, que ficam comendo para poder... Que tipo de ovo você está comendo? Entenderam? Isso é um processo que nós estamos tendo que entender agora. Que nós chegamos ao ápice dessa produção exacerbada, né, de coisas assim. Aos poucos nós vamos ultrapassando isso. Isso é planeta de regeneração. Aos poucos nós vamos acabando com isso. Vamos nos tornando, geralmente, vamos comer, vamos nos alimentar de coisas que nos fazem bem. É isso que vai acontecer. Tá? No estudo do Estado de São Paulo, né, chamado Lato Logo Existo, né, do jornal Estado de São Paulo, de 2012, diz assim: ante a evidência de que os animais têm consciência e sofrem, é hora de o homem tratá-los com respeito. Com o respaldo de uma década e meia de estudos do fenômeno da consciência, do comportamento animal, da rede neural, da genética, da anatomia do cérebro, cada vez mais refinado por novas tecnologias de investigação, conclui-se que as estruturas nervosas ativadas no cérebro de um bicho assemelha-se à de um humano, quando também sente prazer, medo, dor e até piedade. Cientistas falando isso. Não é a doutrina espírita, nem o Chico Xavier. São cientistas que estão falando isso. Tá? E lá no livro dos médiuns, reconhece-se perfeitamente a existência de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões idênticas e paixões e sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e rancorosos, segundo o tratamento bom ou mau que lhe dispensamos. Um pitbull é bom ou é mau? Depende do dono. Não é verdade? Tem pitbull muito bom. Depende do dono. Então depende de nós. É que Deus, nada fazendo incompleto, deu aos animais, companheiros e servidores do homem, as qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens que habitam as solidões. Esses animaizinhos que nós temos na nossa casa, eles evoluem porque eles estão perto de nós. É graças à convivência com o homem que eles evoluem. Entenderam? Nós somos importantíssimos para eles. E eles são importantíssimos para a nossa convivência. Tá?
É graças a esse vínculo homem-cão, por exemplo, no caso que a gente fala, né, que hoje dizemos que a famosa frase, o cão sim é o melhor amigo do homem. Não tem, gente. Mútuo respeito. Quando você se identifica com um cachorro, você não, de jeito nenhum, tem. Olha, eu vejo pro meu pai e minha mãe, eles não saem de casa por causa do cachorro. Entendeu? Ah, não vou porque ele vai ficar sozinho. Não. Identificação. Tem um texto do Chico que fala que nessa evolução do animal eles vão passar a nos servir. Isso Já mesmo. está acontecendo, né? Nos mundos superiores é isso aí. A pessoa é sozinha, Isso, cega, ele isso. busca um negócio. Isso. No Brasil eles vão ter essa função Exatamente, é isso aí. na nossa vida. Eu não queria entrar muito nisso, porque eu vou falar isso aí na hora que eu passar do reino humano. Eu vou explicar exatamente como é que isso funciona, tá? Mas é o que ela está dizendo. É o que ela está dizendo. Os animais vão chegar num ponto aqui em que você vai ter uma comunicabilidade com eles e eles vão te ajudar em casa. Vão lavar uma louça, olha que coisa boa. Pegar um cachorro, varrer a casa, limpar um banheiro. Eu vou chegar lá. Ok, gente? Então, ó, o cão é o melhor amigo do homem, quando bem amado, bem educado, não é verdade? E socializado. Podemos encontrar nele um eterno amigo, um companheiro para toda a vida. E não se tem conhecimento de uma amizade tão forte e duradoura entre espécies. Não se tem. Distintas quanto o humano e do cão. E é verdade. E olha só, vou mostrar para vocês que é verdade. Olha como esse cãozinho está salvando esse homem aí. Esse é o melhor amigo do homem. Na moral, vou salvar a sua vida. Estou segurando ela. Corre. Os animais se materializam? É possível você ver um animal morto que acabou de morrer materializado na tua frente? Será que é possível? Eu vou mostrar um vídeo, só que o vídeo está mais devagar, né? Eu não sei se é o meu ou é o teu. O meu estava funcionando, mas enfim. Ele é um depoimento que eu achei fantástico, por isso que eu trouxe para vocês, tá? De um cidadão que estava hospitalizado e aí o passarinho dele estava em casa. Mas veja o depoimento que ele deu, tá? Fui eu que montei aí, então tá meio... Salvador, Bahia, ano de 1993, o relato é do senhor Giuseppe Aprilia. No dia 24 de julho de 1993, ao acordar às 4 horas da manhã no Hospital Santa Isabel, Enfermaria São Luís, quarto 9, leito 9A, recuperando-me de uma cirurgia na coluna, estava sem o que fazer quando, às 5 horas e 15 minutos, ouvi um baque na janela do quarto. Pensei ser uma manga. O hospital fica praticamente em meio a várias e frondosas mangueiras. Instintivamente olhei em direção ao barulho e, para minha surpresa, na grade de madeira que fica do lado de fora da janela, estava um pássaro igualzinho ao meu que estava em minha casa na Travessa Gabriel Soares, 17. O pássaro demorou ali uns 5 minutos, voando em seguida às mangueiras, desaparecendo no ar como fumaça. Quando minha mulher veio me visitar à tarde, disse-me pesarosa que o pássaro estava morto. Ele faleceu justamente no mesmo instante em que me apareceu na janela do hospital. Veio visitar-me antes de partir para o além, cumprindo os desígnios superiores do processo de evolução a que todos os seres se acham vinculados. Isso é merecimento. Ou seja, o que aconteceu aí nesse cidadão? Vocês entenderam, né? Ele estava hospitalizado e ele viu o passarinho dele na janela. Né? De repente o passarinho voou e virou fumaça. Daí a mulher dele veio contar que naquele mesmo momento o pássaro tinha morrido na casa dele. Isso é merecimento. Isso aí é uma união tão forte que a espiritualidade permite, tá? Que utilizem o ectoplasma dele para
materializar esse passarinho para que ele possa se despedir desse animalzinho. Olha que coisa interessante, né? Isso não é para qualquer um, tá? Aí é caso raro. Mas não é um animal propriamente que se materializa, né? Isso sob influência de um espírito. Sob influência de um espírito, exatamente. De um amigo espiritual. De um amigo espiritual, exatamente, é isso que acontece. É um amigo espiritual que utilizou o ectoplasma dele, porque eles precisam disso, para materializar aquele passarinho ali e dizer um adeus, vamos dizer assim, tá? E aproveitando isso, né? Como os animais encarnam com certa rapidez, é possível que retornem à mesma família? Será que sim? Segundo a espiritualidade, os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco, que somos, além de irmãos, professores deles. Durante o tempo em que permanecem conosco, passam por várias experiências, como encarnados, e quando já for o suficiente, provavelmente ele reencarnará em outra família e em outra localidade, onde aprenderá coisas que não podemos oferecer, mas em geral retornam várias vezes ao mesmo lar. Legal, né? Para quem gosta de cachorro e gosta dos gatinhos. Eu vou passar para vocês, para nós terminar, porque eu já falei bastante, mas esse vídeo eu trouxe porque é justamente essa impressão que nós temos que ter, como falou ali. Os animais, gente, são nossos parceiros. Tá? E isso é importante dizer, porque hoje nós estamos produzindo tanto animal para se alimentar, para animar, que nós não estamos dando tempo deles participarem do convívio com os seres humanos. Esse é o grande mal que nós estamos fazendo nos animais hoje. Você criar um frango para estar com quantos dias? 48. 3 quilos, 3 quilos, 3 quilos. Que experiência esse animalzinho tem na Terra para ter convivência com o animal? Porque nós estamos aqui para ensinar. Nós somos ensinados pelos espíritos superiores, pela nossa inteligência, pela mediunidade. E temos o dever de ensinar os animaizinhos também. E isso vai ter uma consequência. Com certeza. Isso gera um karma para o planeta e para nós. Nós vamos demorar anos para assimilar e melhorar isso. Tá? Então eu vou passar para vocês aí, pode apagar a luz. Tomara que melhore a rapidez, mas acho que dá para ver bem. A história da Sofia, dá para entender bem essa amizade, esse carinho que os animais têm conosco e nós com eles. Isso devia ser sempre assim. Tá? Se você se chama Sofia, ou tem alguém querido com esse nome, por favor não fique chateado comigo. Mas a Sofia em questão aqui é uma cachorrinha que mora no pátio lá de casa. Sofia é uma mistura de alguma coisa com coisa nenhuma. Vira lá. Quando ela chegou, bem pequena, ela parecia uma bolinha de tênis, amarelinha, assim, felpudinha, e foi trazida para fazer companhia para Brigitte. A Brigitte, uma outra vira-lata que, por sua vez, havia sido recolhida há mais tempo da rua. Muito doente, raquítica, a cachorra mais magrinha que eu já vi. Devo dizer que, apesar dos nomes de artistas de cinema, nos dois casos isso só foi coincidência. Mas eu tenho certeza que a Brigitte Bardot, dado seu interesse pelos animais, ia até ficar feliz de ter uma xará como a Brigitte. Uma cadelinha que sabe ficar na dela como ninguém. Ela sequer late para não incomodar o dono. Mas eu contava da Sofia, cadelinha acostumada a afagos diários. Ela, até onde eu sei, é o único cachorro que ronrona feito gato. Basta dar-lhe uma coçadinha na barriga. Pode ser com o pé mesmo, que ela não é exigente. Ultimamente, porém, ela tem andado triste. Muito triste, aliás. É que há alguns meses nasceu a minha filha. E a Sofia, eu confesso, ela foi deixada um pouquinho de lado. A Brigitte não se importa muito. Ela se acha no lucro. Casinha, ração, água, um ossinho do churrasco e passarinho para correr atrás. E tudo isso vem com um bônus extra, uma vez que a vida dela esteve por um fio. Mas a Sofia, nesse último fim de semana, ela apresentou um olhar cabisbaixo, orelhas no chão, coisa de cortar a alma.
Lembrei de um livro que li quando criança, Coração de Vidro, de José Mauro de Vasconcelos. Nele os bichos sofriam com a indiferença ou a maldade dos donos. Eu recordo do imenso sofrimento que senti e também de algo que me intrigou. O coração de vidro do título era a respeito dos bichos e representava como esse coração era frágil, quebrável? Ou era a respeito de nós, humanos, de como podemos ficar impermeáveis a certas emoções? Olhei para o lado, no chão, e a minha filha de 9 meses se divertia colocando a mão na boca da Sofia, puxando-lhe as orelhas, apertando-lhe o nariz. E a Sofia nem pensava numa pequena vingança, um arranhãozinho, uma mordidinha, quem sabe. Apenas olhava para mim. Não era um olhar ressentido, muito menos desafiador. Era apenas um olhar de saudade. Que bonito, né? Esse olharzinho ali não tem o que fazer, né? Você se encanta, né? Então, só para terminar, né? Chico Xavier dizia assim: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos a nós rodearam a existência de seres humanos em evolução do planeta Terra. São nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Eles, os animais, aspiram ser, no futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres, como nós. Né? Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experientes dos animais. Tudo isso se resume em graves responsabilidades, como diz o Márcio, né? Para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe alteram o espírito natural dos seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências para nós. A responsabilidade maior cairá sempre nos desvios de nós mesmos, se não soubermos guiar os animais no caminho do amor e do progresso, seguindo a verdade de Deus. É isso mesmo. Tá? Por isso nós temos que tratar bem esse bicho. Perguntas? E o mesmo olhar da Sofia? Alguma pergunta, gente? Eu já falei bastante, passou do horário, né? Alguma pergunta sobre os animais? Que nós vamos passar de fase agora. Não? Então, vamos fazer a nossa oração, né? E assim nós vamos encerrar.